Lucila, será que eu vou conseguir ler essa coisa amarela no amarelo aqui? Não sei. Bom, vamos para frente. Então, a ansiedade, gente, é essa coisa de uma antecipação de uma ameaça, né? O ser humano normal é dotado de um equipamento psicobiológico suficiente para fazê-lo sentir ansiedade diante de situações específicas e que exigem uma atitude mais incisiva e imediata. Entretanto, assim que tal situação se resolve, tudo voltará ao normal fisiologicamente. Porém, para algumas pessoas, a ansiedade é algo incontrolável e não deixa de existir simplesmente quando a situação que a deveria causar ansiedade deixa de existir. O ansioso sente um medo, apreensão e tensão constante além do normal. Então, gente, a ansiedade, ela faz parte do ser humano. É para proteger a pessoa, ela não teria sobrevivido, ela não teria dificuldade para sobreviver se ela não sentisse ansiedade para se proteger. Só que quando a gente fala ansiedade aqui no nosso grupo, nos nossos transtornos de ansiedade, nós estamos falando de ansiedade patológica, aquela que não, ela não volta, você não volta ao normal depois de estar ansioso por uma causa específica, uma situação específica. Você continua ansioso e não consegue detectar muitas vezes o porquê disso. Posso fazer uma parte cultural no final? Pode, Marcelo. Pode, deve. Ah, inclusive uma moça no nosso grupo, acho que é a Suzana. Eu não sei se a Suzana está aqui na nossa reunião. Ela achou que mais pessoas deveriam falar sobre o que sentem, dar depoimento. Oh, Suzana. Então, se você quiser subir também, Suzana, eu posso deixar você falar. Não tem... Aqui é tudo informal, né? A gente sempre fala sobre um assunto. Estou a carinha dela, né? A gente fala sempre sobre um assunto, a gente procura tirar dúvidas, mas qualquer um pode subir, falar aqui, dar o seu depoimento, explicar alguma coisa para alguém, para nós, tudo bem, tá? Então, se você quiser, é só falar. Então, muitas vezes existe uma razão correta para a pessoa estar reagindo à vida com ansiedade. Como, por exemplo, quando há estresse provocado por algum acontecimento externo ou conflito interno. Quando há alguma doença em curso, uma emergência de vida. Mas existem situações de ansiedade onde não se detecta nenhum motivo aparente, inclusive nenhuma doença física que possa justificar esse descontrole, esse problema emocional nenhum, né? Esse estado emocional, nenhum acontecimento estressante. Então, eu sempre falo lá no grupo, quando você não consegue detectar, você tem que fazer a autoanálise, né? Porque lá pode estar no seu inconsciente esse problema. Pode ter sido algum acontecimento de muito tempo e que um som, um cheiro, uma situação, uma palavra que alguém fale, vai acionar essa cicatriz emocional que você tem. Muitas vezes a gente se pega assim, tendo um comportamento agressivo demais contra uma pessoa e a gente não sabe nem de onde saiu aquilo, porque o que a pessoa falou não justifica. Então sai dessa cicatriz emocional que a gente tem. E a ansiedade é a mesma coisa. As crises de ansiedade produzem uma turbulência corporal, aceleração cardíaca, tremores, falta de ar, suor frio, boca seca, tontura, o corpo parece dominado pelo caos. Gente, é tudo provocado pelo nosso emocional. Então, não é uma doença física, no que diz assim, eu tenho um problema no fígado, no estômago, no coração. Não. Eu tenho todas essas sensações, todos esses sintomas físicos, mas provocados pelo emocional. É muito importante saber disso. Quando você vai ao psiquiatra e relata
uma série de sintomas, e ele chega à conclusão que você não tem nada físico, você tem um transtorno de ansiedade qualquer, como pânico, fobia social, o toque, transtorno de ansiedade generalizada. Significa que o seu emocional é que está provocando tudo isso, e provoca fisicamente. Tem gente que fala assim para mim, mas eu sinto no estômago, eu sinto na cabeça, eu sinto no peito isso. Sente mesmo, mas é provocado pelo emocional. Não é por uma bactéria, não é porque você é cardiopata ou alguma coisa assim. Então, sentindo-se ameaçada, a pessoa vive alerta, monitorando o que sente, torcendo para que seu corpo fique quieto. Este medo das sensações corporais acentua tendências de dissociação, onde as reações corporais perdem sua conexão com as emoções e sentimentos e são vividas como estranhas e ameaçadoras. Então a gente se dissocia, a gente para de raciocinar, né? Principalmente porque biologicamente isso é explicado, cientificamente isso é explicado. Quando você está sob o domínio das suas emoções, você não raciocina mais. E por isso que você acha que tudo aquilo que você está sentindo não é do emocional, você não consegue dimensionar, você não consegue colocar nas proporções certas, você não consegue pensar que você já sentiu aquilo antes e que não significava nada. A Mi está falando, discuti com o meu instrutor de autoescola porque eu mesmo me disse que minha ansiedade não tem cura, acredito. Disse que eu nunca vou dirigir com tranquilidade. E você acreditou, Mi? Bom, dirigir é prática. Ele jamais poderia ter falado isso para você, porque é um absurdo. Como é que... Esse daí não tem nenhum... Nossa Senhora, né? Como que um instrutor fala isso? Você está vendo a qualidade? E a pessoa só sabe dirigir, ela não sabe, ela não tem didática, ela não sabe ensinar, ela não tem psicologia para ensinar. Por isso que eu sempre falo, quando eu fiz faculdade, que tinha psicologia da educação. Não basta você saber uma matéria para ensinar, você tem que ter psicologia para ensinar, você tem que ter didática, você tem que saber ensinar as pessoas. É muito, quer dizer, pega qualquer um que saiba dirigir, né? Bom, continuando aqui. Assim, dissociada, a pessoa vê o que acontece de modo catastrófico. Ao invés de expressão da emoção, aquelas reações corporais são interpretadas de modo distorcido, como indícios de uma catástrofe iminente. Esta visão negativa aumenta a ansiedade, intensificando ainda mais as reações corporais. Então a gente vai num looping, né? A gente vai crescendo a ansiedade, porque a gente sente alguma coisa no corpo e a gente começa a interpretar de uma maneira catastrófica e vai sentindo mais e mais ansiedade e vai ficando mais e mais com medo. Quanto mais grave o transtorno de ansiedade, mais a vida mental da pessoa é dominada por preocupações, ruminações, medos e evitações. A pessoa passa a evitar tudo aquilo que ela acha que vai provocar uma situação dessa. E aí que pode acontecer da pessoa entrar em outros transtornos, como a agorafobia, né? A pessoa se limita ao ambiente da casa dela, não quer mais sair para não sentir isso tudo que sente. A mente da pessoa fica enclausurada em pensamentos negativos, preocupações repetidas, inquietações, alerta, rituais. Nos casos mais graves, estes processos mentais negativos passam a ocupar a maior parte do dia da energia mental da pessoa. Principalmente para quem tem transtorno de ansiedade generalizada, ela passa 24 horas ansiosa, né? Diferente de quem tem síndrome do pânico, que tem os picos, que são as crises, mas depois você tem um fôlego aí, né? Voz da psicóloga, a psicóloga falou a mesma coisa para você, Marcelo? Bom, então hoje nós vamos contar para vocês todos os sintomas
Todos não, né? Mas a maioria, ixi, parou aqui. A maioria dos sintomas de ansiedade. Vamos ver se vai, se anda, se vai. Nossa, você salvou esse PPT em PPX? Ah, não sei em que PP que eu eu tô com problema no meu Note, tô com problema no meu PC. Então eu fiz o que deu para fazer. Ah, o Júnior está falando, a pessoa que fica com pensamento ansioso o dia todo, ela tem a síndrome do pânico, é só considerada ansiosa. Não, pensamentos ansiosos, normalmente a pessoa tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é um dos transtornos da ansiedade. O transtorno do pânico, a pessoa entra em pânico quando ela tem que fazer, ela tem esses pensamentos ansiosos quando ela tem que fazer alguma coisa que foge o que ela, a rotina dela. Aliás, deixar de ter rotinas é uma das ginásticas mental mais importantes para que a gente não tenha pânico, não tenha sintoma. Então, olha, os sintomas mais comuns da ansiedade são aumento de alergia, né? Aumento em número, sensibilidade e reação. Poderá notar que as suas alergias pioram, que é alérgico a mais substâncias, que as reações alérgicas são mais frequentes ou que demoram mais a passar. Olha onde a ansiedade vai mexer. E a ansiedade é um processo normal do corpo humano. Ninguém vai viver sem ansiedade, ninguém. Né? Agora, ela não precisa ser patológica, né? Dores nas costas, rigidez, inflamações, ixi Maria, espasmos e imobilidade. Dores de costas, rigidez, tensão, pressão, inflamações, espasmos, imobilidade nos músculos das costas. Um ou mais músculos podem ser afetados. Esse sintoma pode durar pouco tempo ou durar indefinidamente. Esses sintomas são comuns aos sintomas de estresse. Então, gente, olha, para você ver, cada vez que vocês entram no grupo e perguntam, eu estou sentindo isso é da ansiedade? Provavelmente é da ansiedade, porque olha quantos sintomas tem, né? Palidez, falta de cor, poder aparelhado sentir calor e tremores. Então, muitas pessoas perguntam, você está doente por quê? Porque você fica pálido ou você fica braço avermelhado, ou cara avermelhada, ou só uma parte do rosto, ou só uma parte do corpo, sente calor, sente tremor, sente frio, enrubescimento, né? Então, gente, a ansiedade é um negócio muito sério, viu? Aí que os tremores, né? Poderá sentir tremores, tonturas, arrepios. Esses sintomas podem afetar todo o corpo ou só uma parte do corpo e acontecer apenas uma vez ou repetidamente. Todos esses sintomas acontecem porque quando você entra naquele processo de fuga e luta, ele muda toda a química do seu corpo para te preparar para isso. Então, muitas vezes, deixa de oxigenar alguma parte para oxigenar mais outras. Por isso que você sente calor ou frio em algumas partes, você sente tremores ou formigamentos em outras, você sente às vezes a cabeça muito aérea, parece que você vai desmaiar, parece que você não consegue se concentrar. Por quê? Porque falta o oxigênio no cérebro. Não é para ter medo, porque isso é um processo normal do corpo humano. É ruim demais, mas é um processo normal. Gosto de verde, mas não sou Palmeiras. Eita, mudança de tempo, de temperatura do corpo. Descida ou subida abrupta da temperatura corporal poderá variar abaixo ou acima dos normais 36 ou 37 graus. Gente, se você medir, se você pegar a temperatura, tomar a temperatura do corpo, você vai ver que subiu ou baixou. De verdade, né? Então, como é que faz?
E é duro acreditar que isso seja do nosso emocional, né? Sensação de ardor. Poderá ter uma sensação de ardor como se tivesse uma queimadura solar. Essa sensação pode permanecer numa área do corpo ou no corpo todo. Pode ser intermitente ou persistente. Essa sensação é normalmente provocada por situações de grande estresse ou pensamentos aterrorizantes. Lembra eu sofri. Sim, Patrícia. É verdade. Oh, meu Deus, mas é um terror mesmo, né? Se você pensar bem, sentir todas essas coisas aí, não ter nada no corpo, é muito absurdo. É como a Lucila fala, nós temos que ser analisados pela NASA mesmo, né? O Luiz está falando, principalmente vai lembrar que isso não mata, o organismo tem um limite. Sim, não mata, é um processo normal. Normal, mas é que o duro é difícil acreditar que seja provocado pelo emocional, né? E é importante que você acredite isso, porque normalmente você vai resolver isso na terapia e não com medicamentos, né? Embora os medicamentos aliviem bastante os sintomas, né? Mas controlar a ansiedade, diminuir, deixar a ansiedade no nível basal, você vai ter que controlar isso com terapia. É horrível sentir, Luiz, é horrível, por isso, porque a gente está aqui, né, faz essas reuniões todos os domingos, porque eu e a Lucila tivemos síndrome do pânico, nós sabemos o que é assim, ansiedade na pele, né? Nós sentimos isso. E é horrível, você começa um acúmulo de sensações, é horrível. Você acha que vai morrer, né? Você acha que vai morrer. Você fala, o que está acontecendo com o meu corpo, né? O Rafael está falando, quando você tem uma família dramática que acredita em macumba, aí você faz vários exames e não dá nada, aí o povo da sua família diz que é encosto, macumba. Olha, Rafael, todos nós passamos por isso, viu? Porque, como eu digo sempre aqui, nós temos todos esses problemas aí, mas a gente não sangra, a gente não baba e a gente não revira o olho. A família, ela consegue entender muito bem quando você tem um machucado qualquer, ou alguma coisa, você está sangrando, eles olham para você e sabem que você tem algum problema, que você está doente. Mas a gente fala que está sentindo tudo isso, que não consegue trabalhar principalmente, né? Que não consegue levantar para fazer nada em casa. Você não consegue cuidar dos filhos. Você até se esforça, porque eu, por exemplo, tinha 2 filhas para cuidar e tinha que fazer. Não tinha que fizesse, tinha que fazer. Ia capengando mesmo, tonta e tudo, e fazia. Mas a pessoa não consegue dimensionar o que você está sentindo, porque é tudo dentro de você. Quando falam que é coisa da sua cabeça, é coisa da sua cabeça mesmo. Tem que admitir, tem que cuidar. Só compreende a dor emocional quem sente ou já sentiu. Não tem, sabe? E mesmo assim, Tati, você não consegue dimensionar o nível do outro, né? O tanto que o outro sente, né? Fadiga crônica, principalmente para quem sofre de TAG, né? Poderá sentir-se extremamente exausto, sem energia, poderá sentir-se cansado durante muito tempo ou após pequenas tarefas que habitualmente não alcançariam. Sente que poderia dormir o dia inteiro e mesmo assim acordar cansado. E tem muita gente que ainda confunde isso com uma depressão, né? Porque acha que, pô, tô sem energia, tô para baixo. A Cláudia está falando que eu tenho me sentido muito cansada. Bom, por isso que a gente precisa se conhecer e precisa analisar, nós precisamos nos analisar num todo, né? Ver se você não está fazendo coisa que realmente te deixe cansado, porque nem tudo é ansiedade também, né? Nem tudo é transtorno. Às vezes a gente está tendo uma vida estressante e que está nos deixando cansados, né? Ou necessidade de açúcar, doces ou chocolate. Olha, essa então sente uma grande necessidade de consumir açúcar, doces ou chocolates persistentemente.
Isso, se você não sentia isso, provavelmente você está sentindo isso por causa de ansiedade. Dificuldade em falar e andar. Poderá experimentar dificuldade em andar, gente. Falar, pronunciar palavras, sílabas ou vogais, em mexer a boca, lábios ou língua. Em algumas pessoas, os sintomas são esporádicos, em outras pessoas são persistentes. Imagina você vai falar em público ou você vai apresentar um trabalho na sua escola, na frente de pessoas, você fica ansioso, você vai gaguejar, você vai gesticular de uma maneira às vezes até estranha, você começa, sabe? Fica com a boca seca, fica com tudo. Fica com tudo. Mas isso aí, até aí, ainda é uma ansiedade um pouco normal, né? Porque depois que passa aquilo, a ansiedade vai embora. Quando ela não vai embora, é que a gente precisa procurar ajuda, né? Excesso de energia também pode ser um sintoma da ansiedade, né? Poderá sentir-se demasiado energético, como se tivesse que correr ou fazer qualquer coisa para gastar a sua energia. Por vezes poderá não conseguir dormir, pois a sua cabeça parece estar a 1000 km/h. Quantas mais tarefas e interesses tiver, mais quererá ter. Sensação de que está caindo. Poderá experimentar breves episódios em que parecerá que está caindo, mesmo estando em chão firme. A sensação é quase como se estivesse prestes a desmaiar. Bom, essa sensação de que ia desmaiar eu tive muita, né? Mas nunca cheguei a desmaiar. Eu não conheço nenhuma pessoa de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, toque, qualquer fobia que tenha desmaiado por isso. Mas a sensação tem bastante. Frio. Poderá sentir-se usualmente frio sem conseguir aquecer. Faça o que fizer. Essa sensação poderá ir e vir ou ser acompanhada de episódios de constipação. Poxa, até eu estou admirada com tanta coisa ruim que a ansiedade dá. Palpitações, né? Esse daqui é clássico, né? Poderá sentir que seu coração está acelerado ou demasiado lento, provocando dores no peito e tosse. Esse sintoma poderá ser acompanhado de falta de ar e da tal das extrasístoles, que é uma batida mais descompassada, fora do compasso do coração, parece que dá uma corridinha, dá um soquinho, e você tem a impressão que o seu coração vai parar naquela hora. É horrível, foi o último sintoma embora da minha vida, né? Horrível. Contração muscular. Um certo músculo, um conjunto de músculos poderá contrair-se involuntariamente. Eu estava com isso ontem, né? Eventualmente podemos ter sintomas e não está relacionado a ansiedade nenhuma, a transtorno nenhum, né? Porque isso aí faz parte da pessoa também, né? Dormência e formigamento, perda de sensibilidade. Poderá sentir uma parte do seu corpo dormente, insensível ao toque, como se estivesse congelada ou anestesiada. Sabe quando você dorme em cima do braço, ou dorme em cima da perna? Você fica com aquela sensação de que a perna está dormindo, ou o braço está dormindo. Isso pode acontecer em todo o corpo, mas as partes afetadas mais comuns são as mãos, os pés, os braços e as pernas. A dormência pode ser provocada por inúmeros fatores, como permanecer muito tempo numa determinada posição, pressionar um nervo, pressionar os nervos cervicais, falta de sangue numa área, o que o nosso processo do pânico, ele causa isso, né? Falta de oxigenação em certas áreas, estresse, ansiedade, pânico, medo. Uma vez que existem várias condições médicas que podem provocar dormência, será aconselhável consultar um profissional da saúde. Então, a dormência é uma coisa que te leva ao médico, porque nem sempre é da ansiedade. Pode ter outras causas, né? Tensão e dores musculares persistentes. Poderá sentir que os seus músculos estão sempre contraídos e doloridos.
fortes dores de cabeça. Eu postei lá no grupo aquela respiração da yoga, que você tampa a narina esquerda e respira só pela direita, ou tampa a direita e respira só pela esquerda. Está lá o vídeo para fazer essa respiração para passar dor de cabeça. Eu coloquei o vídeo de um hipnólogo, Cris Cabral, que ele faz uma hipnose aí à distância também para curar dores, também é bem legal, já testei, funciona. Mas como ele mesmo diz no vídeo, não resolve o problema, só ajuda ali naquela hora. Poderá sentir dores de cabeça, nuca e pescoço, poderá sentir apenas pressão ou até mesmo dor. Então, aquela rigidez na nuca, no pescoço, no trapézio aqui, são sintomas da ansiedade. Necessidade frequente de urinar. Muitos falam isso e às vezes até de evacuar, né? Poderá sentir uma necessidade frequente e persistente de urinar, mesmo que tenha acabado de fazer. Dificuldade em respirar. Falta de ar também é outra coisa que nós colocamos lá, respiração diafragmática, ou respirar dentro daquele saquinho de pão. Se você não tem um saquinho de papel para respirar, você pode botar as duas mãos cobrindo boca e nariz. Tem tudo lá no nosso grupo. Abre arquivos ou abre tópicos úteis, tem um monte de coisa lá para ajudar. Então, a dificuldade de respirar poderá sentir que a sua respiração é forçada e dolorosa. Apercebe-se da sua forma de respirar e isso fará com que tenha dificuldade em fazer. Esse está escrito em português de Portugal, por isso que a gente está aqui achando difícil. Tonturas. Poderá sentir tonturas acompanhadas de sensação de que irá desmaiar, né? E agora, o que está escrito aqui? Não sei. Perda de audição. Perda de audição é dura, hein? Dificuldade em ouvir certos sons ou frequências, grande pressão nos ouvidos. Essa pressão no ouvido é fogo, viu? Porque depois eu desenvolvi até labirintite por causa disso. Assobio persistente no ouvido. Esse é redução da capacidade auditiva, né? Esse sintoma pode afetar apenas um ouvido ou os dois. Às vezes começa num, passa para o outro, né? Despersonalização. Despersonalização ou desrealização, a gente já não faz mais diferença entre esses dois. É um sintoma... Eu não posso falar muito sobre esse sintoma, por não ter sentido, eu senti um pouco de desrealização, mas há muito tempo, então eu não consigo dimensionar isso, né? Mas dizem que é horrível. Poderá sentir-se surreal, resultante de um sonho, absorto da realidade, parece que você não é você mesmo, parece que as coisas não são reais, né? Poderá sentir que não faz parte do mundo, que apenas observa, que parece que a vida está passando. E poderá questionar a sua sanidade mental, lógico. Se você está numa... O Luiz está falando assim, os outros reclamam, puxa, você é surdo? Esse problema de surdez, Luiz, tem duas vertentes, né? Uma dessas é essa perda mesmo da audição, assim, que é temporária, dessa capacidade auditiva, e outra é que a gente não consegue se concentrar. A gente dispersa muito, a gente não foca, a gente praticamente não ouve o que a pessoa fala. A pessoa está falando ali, você está viajando na maionese em outras galáxias, né? Eu sempre tenho que dizer, ele só escuta o que quer. As pessoas são cruéis, né? O povo é maldoso, não sabe nada do que você está passando ali, mas o povo fala, né? Pensamentos... Eu também não consigo ler isso aqui. Pensamentos... Deve ser pensamentos persistentes, negativos, sei lá. Ou conceitos que não lhe saem da cabeça. Não importa o que faz, não consegue deixar de pensar neles. São melodias, né?
É isso daí, acho que está escrito até errado, viu? São pensamentos persistentes, pensamentos que ficam automáticos, que vêm ali, por mais que você faça para querer se livrar daquilo ali, não consegue. Vazio emocional. Esse é de lascar, né? É por isso que a gente fala para as pessoas procurarem alguma razão para viver, porque esse vazio emocional é complicado. Poderá sentir que não tem emoções, sejam positivas ou negativas. No grupo de bipolares, eles falam muito isso. Eu não estou sentindo nada por ninguém, parece que eu não gosto de ninguém, parece que eu não me importo com nada. Não é, gente, é da ansiedade isso. Carência afetiva é pior do que isso. Mas esse não sei, Luiz, não sei. Eu já senti os dois, carência afetiva, dá para você resolver, mas esse vazio emocional parece uma coisa que você não tem motivo para viver. Né? A Laura Lopes está por aí, minha companheira de discutir política. Então, esse vazio emocional poderá sentir que não tem emoções, sejam positivas ou negativas. Racionalmente sabe que se deveria preocupar, mas emocionalmente não sente nada. Então ela até fala, né? Eu estou preocupado com isso, com aquilo, mas aí é sem sentir. Mas tudo isso também é temporário, né, gente? Isso daí tem conserto, tem tudo, tem solução. Sabores e cheiros anormais. Olha como o nosso emocional bagunça tudo, né, gente? Né? Poderá sentir esporádica ou persistentemente cheiros e sabores que não estão relacionados com o ambiente em que está ou com algo que ingeriu. Não tem explicação racional. Esse que é o grande problema. As pessoas ficam procurando o racional do sintoma. Não existe racional para o sintoma, não existe uma explicação racional. O máximo de racional que existiria para uma explicação é que é o processo do nosso sistema simpático, ele dispara tudo isso para preparar você para fugir ou lutar, e causa tudo isso em você. Essa é a explicação racional mais a única, talvez, que exista, porque não existe uma razão para você sentir um formigamento atrás da orelha direita, ou atrás da orelha esquerda, ou dor no dedão do pé, não existe isso. As causas são emocionais, tem que procurar causas emocionais. Quais são os conflitos internos, quais são as coisas na vida que você não consegue lidar, se você é controlador, se você é perfeccionista, se você não sabe dizer não e compra muita coisa boba para você, se você se magoa muito facilmente, você não consegue esquecer traumas e perdas do passado. Essas são as causas disso tudo estar em desequilíbrio. Engasgue, né? Essa sensação de que está sempre engasgando. Bom, eu continuo tendo isso, né? Eu me engasgo com muita facilidade. Mas isso acho que é porque eu sou velha agora, né? Poderá sentir frequentemente que tem algo preso na garganta que está engasgando, que não consegue engolir. Falta de apetite ou de paladar. Esse foi o único benefício que a ansiedade não me trouxe, falta de apetite. Pelo contrário, ela me levava à geladeira direto e reto. Né? Poderá sentir falta de apetite ou que a comida não tem sabor. Tem gente, a Denise dá risada, é triste porque se você tem um quadro todo desse horrível assim, poderia ter o benefício de pelo menos eu emagrecer, né? São os sapos do dia a dia, por isso que eu tenho uma cunhada que fala, né? Quando você não está conseguindo engolir direito, que você está engasgando, puxa os sapos da sua boca pelas perninhas, assim, ó, porque está tudo ali na boca. Você está engolindo sapo. Náuseas. É frequente a sensação de dores de estômago acompanhadas de vontade de vomitar. Existem vários fatores que podem causar náuseas, como dor intensa, gravidez,
exposição a tóxicos, intoxicação alimentar, traumatismo craniano, apendicite, etc. Como tal, deverá consultar um médico para se certificar se é a causa por ansiedade, pânico ou por outra condição médica. Então, essa daqui também, quando você sente muitas náuseas, seria bom consultar um médico, né? Se você já não foi e ele já diagnosticou que realmente é do emocional. Ilusões ópticas, poderá experimentar ilusões de ótica, movimentos ou estrelas no canto do olho que não existem. A gente vê aquelas estrelinhas, né? Parece que a gente, ai, será que é a pressão? Eu estou vendo estrelinha na vista, né? Será que é pressão? Não, é ansiedade mesmo. Medo de morrer. Sente que a sua doença está em fase terminal e que ninguém se apercebe, ninguém consegue perceber que você está morrendo, gente. Acredita que as dores que sente no peito são sinais de ataques cardíacos ou que as dores de cabeça são sinal de um tumor ou aneurisma. Sente um intenso medo de morrer, pensa na morte mais do que é normal, mas muito mais do que é normal. A gente vive pensando quando será, como será. Tem gente que ainda se consola dizendo, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo da maneira que eu vou morrer. Não, a gente tem medo da maneira, a gente tem medo de morrer, a gente não quer morrer, a gente não sabe como é que é o lado de lá, se existe o lado de lá. Aí entra as religiões, aí entra, sabe, o pessoal tenta te consolar de alguma maneira e não vai, sabe? Essa coisa não vai. Medo de morrer só tem uma maneira de resolver, é você aceitando que a morte faz parte da vida. Todo mundo tem medo de morrer. Por isso falou certo. Todo mundo tem medo de morrer. Agora, gente, esse medo assim que você não, isso não te sai da cabeça 24 horas por dia, você tem que arrumar uma maneira de aceitar que vai morrer mesmo, de uma maneira ou de outra, quando você não sabe, de que jeito você não sabe. Aliás, pouca coisa não sabemos. O que gera muita ansiedade na gente também é essa imprevisibilidade da vida. Eu estou falando rápido porque, olha, veja quantos sintomas tem. Medo de perder o controle. Na multidão ou no grupo, sente que irá fazer algo embaraçante, como desmaiar, vomitar, engasgar, gaguejar. Sente que não consegue controlar o seu corpo ou aquilo que diz. Apesar de realmente não perder o controle, o seu medo persiste e leva a ataques de pânico. Então, o tanto que você tem medo de perder o controle na rua e não ser socorrido ou causar um vexame, alguma coisa, que aí você vai ficando com mais medo, mais ansioso e mais sintomas você tem. Medo de um perigo iminente. Sente que algo extremamente mal irá acontecer, mas não está certo do que se trata. Tem muitas pessoas que acham, inclusive, por exemplo, eu que tive toque, e quem tem toque sabe disso, que a gente acredita, fica parecendo que a gente acredita em premonição, né? Tudo é sinal de que alguma coisa vai acontecer, né? Mas não é só nosso desequilíbrio químico cerebral mesmo que está trabalhando nisso, né? Mas toda hora a gente está achando. Viu, Laura Lopes? Essa dramaticidade com que a gente analisa a política brasileira, ou do mundo, seja lá como for, também é uma das características do ansioso, né, do paniquento, é da nossa personalidade, achar que o mundo vai acabar a qualquer momento. Eu não entendi. Vamos colocar um turbante e ir no jogo ganhar uma grana. Vamos, Lucila. Mas não adianta, viu? Eu gostaria muito, quando eu tive toque, eu gostaria muito de me livrar desses pensamentos de que eu estava prevendo o futuro, porque são terríveis, viu? Aqui dá uma angústia em você, e quando alguma coisa acontece que você acha que acertou, Ave Maria, né? Aí a gente fica mais louquinha ainda. O que o Rafael Branco? Existem milhares de pessoas que teve esse peixe e curou. Você é uma delas e tem essa iniciativa de nos conceder informações e conhecimento. O que esse pet te ensinou? Pode me explicar? Olha,
A SP, a síndrome do pânico me ensinou basicamente que eu tenho que me respeitar como pessoa, a minha personalidade, o meu temperamento. Eu não tenho que viver para agradar as pessoas ou para fazer as coisas como as pessoas querem, né? Agora, eu não sabia lidar com a reação das pessoas. As pessoas elas manipulam, né? Todo mundo manipula. Eu também manipulo. Todo mundo manipula, tentando conseguir fazer com que as pessoas façam o que elas querem, né? E você entra nessa, né? Como o Gasparetto, né? Você entra. Ele fala, você entra. Porque você quer ser a lindinha, você quer agradar, você quer aplauso, você quer ser importante, você quer ser popular, você quer ser o melhor em todos os sentidos, em todos os campos. E isso simplesmente não existe. Nós temos os nossos talentos, os nossos limites, os nossos defeitos. Nós temos que procurar melhorar naquilo que é, coitadinha, naquilo que nós temos eu falei uma vez para Cláudia não, para Larissa, eu falei, você tem que achar qual é a sua. Então, quando você acha qual é a sua, você invista naquilo, porque você vai fazer muito bem. Agora, você não vai fazer igual o outro, e o outro não vai fazer igual a você. Então, você tem que se aceitar e você tem que se desenvolver. E a síndrome do pânico me fez entender que eu não tenho que ter medo de cara feia. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Aliás, eu não tenho que nada. Eu sou o que sou, né? E como Deus me fez, queiram falar em Deus ou o universo, seja como for, né? Então, agora, isso tudo, o fato de eu ser diferente dos outros não significa que eu seja uma má pessoa, não significa nada, significa só que eu sou diferente. Só isso. Bom, continuando aqui, medo de ficar louco. Então, Luiz, eu acho que é o seguinte, a pessoa, ela fala assim, mas eu vou me aceitar como eu sou e eu não gosto de como eu sou. Né? O fato de você se aceitar como é não significa que você não possa melhorar. E como tem muita gente também que fala assim, você muda de opinião, né? Você não tem caráter, né? E também é outra coisa, gente, de que resolve, de que adianta você estudar, você tentar se conhecer ou tentar conhecer as coisas do mundo se você não pode mudar de opinião. É para mudar de opinião que a gente faz isso, né? Antigamente eu tinha um entendimento a respeito da vida, hoje eu tenho outro, né? Então, não significa falta de caráter mudar de opinião. Então, essa ressignificação das coisas que a gente pensa é que é muito importante para você deixar de ser ansioso. Porque você fica ansioso porque você quer atingir alguma coisa com a rigidez de pensamento. É uma rigidez de pensamento. Aquilo lá, você não vê alternativas, você não vê outra maneira de fazer as mesmas coisas. Então, quando você se declara assim, olha, eu não preciso ser nada, eu não preciso ser ninguém importante, eu preciso ser só eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu tenho direito de mudar de opinião, aí você vai com mais tranquilidade, você não fica ansioso, você fica gostoso, você vai trabalhar na coisa que você quer, você vai fazer muito bem aquilo, porque aquela é a sua, né? Você está na sua. Então, tem papo para horas e horas e horas, né? Seria muito bom se a gente pudesse se reunir num grupo onde muitas pessoas pudessem falar e perguntar, mas ainda a gente não tem esse dispositivo, né? Então, medo de ficar louco. De repente, assalta um enorme medo de perder a sanidade. Poderá acreditar que se não consegue lembrar de coisas tão facilmente como antes, né? Todo mundo se queixa de memória lá no grupo, né? Por vezes, isto é acompanhado de um intenso medo de ter um esgotamento nervoso. Também poderá ter períodos de pensamentos malucos que o assustam, pensamentos esses que são incontroláveis e intermitentes.
Então, deixa eu falar um pouquinho só disso daqui, porque isso aqui é muito sério. Existe sim esses pensamentos malucos na síndrome do pânico, na ansiedade, no toque, pensamentos assim de bater na outra pessoa, de se jogar de um prédio, de jogar o carro em cima de alguém. Não passam de pensamentos. Não significa que você está enlouquecendo, nem que você agora é um mau caráter, um psicopata. Não significa nada disso. Isso aí é apenas um sintoma da ansiedade. São pensamentos automáticos que passam por você, mas você não vai agir em cima deles. Não existe no currículo da síndrome do pânico ou dos transtornos de ansiedade alguém querer se matar. Então, a gente pode, não é que a gente quer se matar, a gente pensa, vem um pensamento lá. Agora, querer se matar de verdade para resolver um problema, para parar de sofrer, é da depressão. Os bipolares têm isso, quando estão em depressão. Eles querem mesmo se matar, e alguns tentam, tá? Mas do transtorno de ansiedade, não. Só vem aquele pensamento. Você está andando de carro na rua, fala assim, se eu jogar o carro ali no poste? Mas aquilo vem e vai, sabe? Você está num prédio lá em cima, olha na janela, fala, se eu me jogasse daqui? Mas é uma coisa boba, assim, não chega, você não quer, você sabe que você não quer, e você não vai fazer, né? Agora, na depressão, existe isso daí para se aliviar do sofrimento ou na passagem da depressão para a mania. Por isso que não dão antidepressivos para... Os médicos são resistentes em dar antidepressivo para bipolares por causa disso. Passa muito rápido da depressão para a mania, a pessoa pode ter essas ideias de se matar e toma um monte de remédio lá e tenta mesmo, né? Então, você tem medo de tentar, mas você não vai tentar. Você não vai tentar, porque quem tem transtorno de ansiedade não vai tentar. Primeiro, que a gente tem um medo de morrer louco, né? A gente não pode ver um pingo de sangue, não pode ver um acidente, não pode assistir uma notícia ruim, que a gente já está apavorado. Como é que a gente vai se matar? Não vai nada. Vai nada. São pensamentos automáticos que você não controla. Aquilo vem do inconsciente, passa por ali. Você tem medo de morrer? Eu também tenho medo de morrer. Então, gente, o tratamento da ansiedade patológica, o tratamento da ansiedade patológica passa por vários lugares, né? É o medicamentoso, né? Você vai no médico, o médico te dá receita lá ansiolítico, e quem tem síndrome do pânico, ele receita ansiolítico e antidepressivo. Por quê? Porque ajudam nos sintomas, em tudo isso que nós estamos falando aí, ajuda, mas não resolve a questão, porque lembre-se, no começo eu falei, a ansiedade é uma coisa normal no ser humano, quando ela passa a ser patológica é que ela causa problema para você. O medo de se matar é meio que uma fuga dos sintomas e das angústias, e horrível, mas não tem isso. A pessoa não vai se matar. A síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, não leva ninguém a tentar se matar. Porque, mesmo que passe esses pensamentos assim, você morre de medo de morrer. Então, você não vai fazer isso aí nunca. Isso aí é da depressão. Nem o borderline não tenta. O borderline que usa a automutilação para aliviar o sofrimento psicológico, ele faz uns riscos lá, ele se machuca de alguma maneira, mas ele não tenta se matar. Quem tenta se matar é quem está em depressão. Por isso que a depressão é uma doença muito séria que precisa de um tratamento bem caprichado mesmo, né? Então, nós temos aí, psicoterapia, né? Terapia cognitivo-comportamental, que é a mais indicada para os casos de transtorno de ansiedade, porque faz essa ressignificação de todas essas crenças, todas essas bobagens que nos levam a ver a vida de uma maneira dramática, né? E medicamentos, eu coloquei aqui, depois se vocês quiserem eu coloco lá no grupo, é um relaxamento muscular progressivo, né? Se você todo dia fizer
É que eu não vou ficar lendo aqui, porque também já é 9 horas, né? Porque está detalhando aqui, né? Faça com o estômago vazio, você faz um ambiente calmo, sem barulho, você vai contraindo os músculos e depois relaxando. Aí você faz isso no corpo inteiro, isso te ajuda a ficar mais relaxado, a vencer a ansiedade, né? Isso daí é para fazer todo dia, né? Para manter esse relaxamento e essa ansiedade a nível basal. Oi. Temos também a respiração diafragmática, que a gente fala tanto. É bem simples a respiração diafragmática. O pessoal pergunta onde está o vídeo, onde não está o vídeo. Não precisa de vídeo. Você coloca as duas mãos no abdômen e você inspira, segura 4 vezes, você tem que estufar o abdômen. Quando você vê o abdômen, não é o peito, é o abdômen que estufa, né? Ele sobe. Você segura 4 tempos e solta, murchando bem o abdômen. Faça isso umas 10 vezes, porque isso vai causar a oxigenação no cérebro e aí vai o seu sistema parasimpático vai brecar esses sintomas todos. Você vai oxigenando aquelas partes que o sistema simpático tirou tudo de você, do oxigênio, para jogar para outros lugares. E você restabelece aqui o equilíbrio químico do cérebro com a respiração. A respiração é um negócio fantástico, é muito bom. Então, olha, medicamento, terapia, a respiração, esse o que eu falei ali? Relaxamento muscular progressivo. Então, olha aqui, se você fizer exercícios físicos, yoga, música, jogos, tudo o que você puder fazer para não gerar ansiedade. Alimentação também, porque nós somos da holística, nós gostamos de ver todos os setores, porque a gente não fica ansioso só porque tem que fazer uma prova, porque tem que fazer um teste num trabalho, é todo o nosso entorno, né? Se a gente não está se alimentando bem, se a gente não está dormindo bem, se a gente não está se movimentando, o corpo foi feito para se movimentar, né? O medicamento entra já na fase que a ansiedade é patológica, né? Pilates é ótimo, né? Eu vou começar a fazer Pilates, eu fiz RPG porque eu estava com problema nas costas. Tô ótima e vou começar, eu vou seguir com Pilates. Dança é fantástico, é fantástico. Alimentação também, alimentação adequada é uma fonte aliada para quem possui ansiedade, pois ajuda na redução dos sintomas. Os alimentos que trazem benefício no combate à ansiedade são frutas cítricas, amendoim, rúcula, castanha, batata, jabuticaba, mel, arroz, agrião, espinafre, pão, ovo, peixe, maracujá, maçã, uva, banana, abacate, não precisa ler tudo isso, né? Evitem alimentos que podem agravar os sintomas de ansiedade, tais como aqueles que têm cafeína, né? Chocolate ou que tem muito açúcar, como bolo, água com gás, chamate, manteiga, refrigerante, carnes vermelhas. Ninguém está falando para vocês nunca mais comerem isso, né? Mas se vocês são responsáveis pela observação do próprio corpo, né? Se você vê que você não se dá bem com um alimento, que ele te deixa meio elétrico, que ele te deixa ansioso, evite, né? Principalmente café, chocolate, bebidas energéticas, essas coisas aí, né? Então, olha, um bom caminho terapêutico, porque tudo isso ajuda em sintomas, né? Para diminuir a ansiedade, para diminuir sintoma. Agora, o que resolve mesmo a nossa vida, né? Porque se a gente continua vivendo, enfrentando todas as situações conflitantes e que estressam e tudo. Então, a terapia é o melhor, é o que é mais indicado
para você conseguir vencer isso, né? Então, um bom caminho terapêutico passa por cultivar e fortalecer o eu que observa através de práticas de atenção plena, aprendendo a contemplar e discriminar a paisagem interna de reações corporais, sentimentos e pensamentos. Então você vê as reações do seu corpo, saiba que as emoções, elas são físicas. As emoções, quando você sente raiva, quando você sente tudo que você sente que é do campo emocional, as reações são corporais, são físicas. Então, saber disso, autoconhecimento, né? Conhecer a patologia que você tem, a gente insiste muito nisso. Conheça o que você tem. Nós temos muito material no grupo para a pessoa entender o que se passa com ela. Investe quem quer. Nós não podemos obrigar ninguém a investir em si mesmo, né? Eu não gostei de ter síndrome do pânico. Eu fui atrás, eu lia tudo, via tudo, fazia tudo que é respiração que é para fazer, fazia tudo, né? Porque eu quero me livrar desse negócio, porque eu quero viver. Porque a sensação que a gente tem é que a vida passa e não está vivendo. Então, identificar os seus, olhar para dentro de você, né? Quais são os sentimentos, quais são os pensamentos, o que está acontecendo dentro de você que não está legal, né? Que não está bom, que está gerando ansiedade, angústia, medo. Ver uma maneira de resolver isso, né? Identificar e se diferenciar das fantasias e pensamentos negativos que assustam e criam cenários temíveis. Foi isso que eu falei para Laura Lopes sobre a política ali. A gente não pode olhar para as coisas achando que o mundo vai acabar, que nada mais tem conserto, que tudo é terrível, né? Porque esses pensamentos, essa maneira de interpretar as coisas é que faz com que a gente tenha medo, que a gente fique ansioso, porque a gente vê a coisa muito mais dramática, é muito pior do que ela é na realidade, né? Expor-se gradativamente a situações e estímulos que produzem ansiedade para criar uma habituação ao desconforto sem brigar com o que sente. Então, todo dia se expor um pouco a esse tipo de situação para que você não interprete como muito ruim qualquer coisa que vai acontecer, entrar em muita ansiedade em qualquer coisa que você vai fazer. Eu postei no grupo lá também o vídeo da Anete Guimarães, que fala sobre neuroplasticidade autodirigida. É você não cair na rotina que muda tudo isso. Se todo dia você faz tudo sempre igual, quando acontece alguma coisa diferente, o seu pensamento, as suas emoções vão reagir a isso de uma maneira muito negativa, porque você não está acostumado. Quem desenvolve síndrome do pânico tem uma personalidade de não saber lidar com a imprevisibilidade da vida, com mudanças, né? Então, se você mudar todo dia você fizer coisas diferentes, o seu corpo, a sua mente, as suas emoções não vão entender mais as mudanças como algo trágico. Assim, a pessoa aprende a criar um espaço de continência para a ansiedade, aprendendo a conviver com esse estado sem ter a vida paralisada e o pensamento escravizado com preocupações de passar mal. Nesse processo, o monstro da ansiedade vai sendo gradativamente redimensionado e os transtornos de ansiedade vão cedendo o caminho para a continuidade do crescimento psicológico. Então, gente, o objetivo do tratamento da ansiedade é diminuir os sintomas mórbidos para os pacientes para readquirir a indispensável sensação de segurança. Segurança é uma coisa que ninguém tem de verdade, né? A gente precisa entender isso daí, é uma sensação de segurança. Fortalecer a sensibilidade, né, a afetividade da pessoa para ser capaz de suportar melhor os estresses da vida. A gente precisa ser mais resiliente, né? A gente tem coisas na vida que vão acontecer, perdas de pessoas, tudo. Vai chorar, vai sofrer, vai ter, né, uma série de coisas aí, mas depois você vai sair disso e vai continuar vivendo, porque é assim que a vida é.
procurar resolver seus conflitos íntimos e, se possível, lidar com os estressores. Então, foi um pouco, falei um pouco rápido demais, porque era bastante coisa,